Oi, gente. Olá, E aí, Ana, tudo bem? tudo bem e você? Tudo bem. Então, começando aqui. Estou tentando aqui botar meu apetrecho de celular. Pois é, também aqui tentando ver como é que fica melhor para ver. E aí, juntos, mas separados? É, juntos, mas separados e testando essa tecnologia aqui, né? Testando a tecnologia. Testando tecnologia. Eu gostei que você botou a luminária que eu te dei atrás. É essa? De aniversário? Não. Não, essa que fica na parede, é que você me deu. Acho que estava fazendo uma homenagem a um presente. Pois é, não, eu tinha que mexer muito aqui no set. Entendi. Então, Para quem não sabe, todo dia o Danilo senta num lugar diferente da casa dele e faz os nossos calls todos num lugar diferente. Então, escolheu um outro lugar. é verdade, virou, Eu estou virou sempre hobby. no meu escritório, aqui na biblioteca. Virou hobby e hoje eu estou falando com vocês aqui desse jardim aqui. E então, gente, pô, obrigado aí por estar aqui na live com a gente. Essa live a gente decidiu fazer muito em cima, acho que do nosso papel, né, Ana, aqui nesse momento. E acho que tem muito a ver com a nossa história, né? Assim, acho que vale a pena a gente se apresentar um pouco aí. Você pode. Então, vamos lá. Eu sou a Ana Couto, e a minha história um pouco é uma história muito de empreendedorismo, né? Então, eu estudei design e antropologia, design na PUC, antropologia no IFIX, e aí montei um escritório, uma agência com Giovanni Bianco, com 20 anos, casei e fui para os Estados Unidos fazer meu mestrado, fiz um mestrado e montei a agência nos Estados Unidos. Decidi voltar para o Brasil, muito com o objetivo de como é que a gente trabalha marcas fortes para realmente construir valor sobre o negócio, né? E essa trajetória tem sido já tão longa, né? 25 anos de trajetória, e Danilo se juntou a essa trajetória aí há também muitos anos, né, Danilo? Fala um pouco da sua trajetória junto. Eu tenho uma formação de design também, me formei em design no final dos anos 90. Ali no final dos anos 90 eu ouvia muito meus professores. Eu trabalhava no Museu de Arte Moderna e um dos professores disse: você tem que aprender com essas pessoas que estão chegando aqui. Tem essa aqui que chegou agora dos Estados Unidos falando de branding, você tem que aprender, tem que trabalhar com ela. E aí eu mandei um portfólio, isso foi em 1998. Estamos aqui até hoje, né? A gente já atravessou muita coisa. Eu hoje sou professor também, fiz mestrado em construção de marca, sou professor da SPM e a gente está nessa jornada junto há 21 anos, né? E tem uma história engraçada, porque eu entrevistei o Danilo e não tinha lugar no escritório. Na época, o Danilo era estagiário. Eu cheguei em casa e falei para o meu marido: eu não tenho lugar no escritório, mas eu vou botar esse menino porque ele é muito talentoso. E desde então, a gente trabalha junto, virou sócio há muitos anos. E tem muitos desafios em comum, né, Danilo? Eu acho que a gente tem muita identidade. Primeiro que eu acho que a gente acredita no trabalho coletivo. Eu acho que nós dois sabemos de que juntos a gente faz melhor, né? Eu acho que a gente tem uma visão também de construção de valor, né? Que design é um instrumental de construção de valor, né? Ele não começa e acaba por uma imagem, mas a nossa narrativa aí antropológica, né, e da imagem, como é que elas se juntam e como elas se tornam potentes. Então, eu acho que a gente vem construindo isso junto há muito tempo e trabalhamos muito com essa crença que, no fundo, o branding é isso, né? A gente compartilha valores e é o que a gente traz para o mundo. E nesse momento, a gente está sendo provado muito sobre isso também, né? Assim, quais são os nossos valores? E a gente está colocando a serviço do mundo um pouco do que a gente pode trazer de valor quando a gente está falando do propósito propositivo. Então, a gente fez esse documento aí, a agência fez, a gente trabalhou bastante nele. O que as marcas podem fazer no momento tão VUCA como esse? Sim, o que é interessante, até teve uma pergunta de um designer
aqui no Instagram, que é o César Borges, eu acho. Ele perguntou qual era o papel do designer para mim essa semana e quando a gente estava fazendo esse paper, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Eu sempre acreditei que quanto mais o mundo fica complexo e quanto mais as coisas mudam, as lógicas mudam, acho que o papel da criação e aí do designer também é ser essa grande ponte entre essa complexidade toda de informação e as histórias e as narrativas e olhar as pessoas e olhar os problemas. Então, fazer essa ponte para esse mundo. E acho que foi muito também em cima disso, de que como a gente faz parte dessa nossa crença de coletivo, mas também de entender muito o zeitgeist do momento, que a gente começou a disparar as coisas todas que estavam acontecendo com essa mudança. Me lembro a primeira vez que eu vi a imagem do arco-íris lá na Itália, né? Andrea Tuttobene. É tão significativo ali aquela imagem de design usada e replicada por várias pessoas, que acho que existe um papel nosso de observar essas coisas e trabalhar, né? E a gente acredita em construção de valor, né? A gente acredita em propósito. Então, o que a gente pode fazer de melhor também, né? A gente, nesse momento de reflexão, voltar para o nosso talento. O nosso talento é construção de valor e como é que a gente pode disseminar isso, né, Ana? Eu acho que no momento, eu como uma empreendedora nata, né? Eu acredito muito que é um pouco clichê, mas no momento de caos, quando você mantém, né, a mente quieta, o coração batendo e olhando para o futuro, você não se perde. Então, quando a gente está trabalhando e a construção do branding, ele é um trajeto que pode ser tão caótico, né? E se você não tiver uma metodologia, e a gente fala muito disso, né, de um método claro para sair daqui para lá, você se perde com muitos estímulos que a gente tem, né? E com muitas oportunidades que não são de verdade, são muito oportunistas e não, de fato, uma oportunidade. Então, eu acho que agora, também, nesse momento de caos, quando você organiza em cima do que a gente acredita do framework, a gente tem um framework que ele é válido para qualquer momento, né? E que a gente chama das 3 ondas, o framework de construção de valor, que a gente vem estudando isso há muito tempo. Por que no Brasil a gente não constrói valor tão bem quando a gente constrói negócios? Porque é a nona economia do mundo e a gente não tem nenhuma marca nas 200 mais valiosas do mundo. Está fazendo um pouco de barulho aí? Vocês estão ouvindo bem? Ou estão... Eu escuto bem, né? Estou olhando que tem uma pergunta aqui, né? De como é que a gente vê propósito de marca materializado em tempos de crise, né? E é exatamente isso que eu acho que tem a ver com essa construção de valor que você está falando, né? São as 3 ondas da construção de valor. Tem as marcas que vendem bem, né? E que tem uma hard sell muito forte, que é a primeira onda da construção de valor. Você tem um bom produto e com uma boa equação do quanto eu pago por isso. Tem a segunda onda, que é a relevância das marcas nas nossas vidas, qual o papel emocional, de personalidade, eu me identifico com essa marca. Mas a gente já está falando isso há algum tempo, né, Danilo, que o século XXI nos traz muitos desafios diferentes e a gente, como marca, como negócio, tem que encontrar o propósito. Está dando alguma interferência aqui na minha... Quando você fala, né? Não sei o que é a minha... Vê se melhorou. Eu te escuto bem. Vamos continuar para ver. A gente também vai ao longo respondendo as perguntas de vocês, mais perguntas que vocês mandaram antes para a gente. Tá bom? Mas continua aí, Ana. Não, e aí eu acho que está no momento, quando a gente está no momento de crise, que é entender exatamente o que é o nosso propósito, né? O que a gente traz de melhor para o mundo. E eu estou achando muito interessante uma coisa que eu acho que os nossos clientes e as empresas e os CEOs, a gente está fazendo muito agora como marcas sociais, sabe? O propósito, as ações, está todo mundo se mobilizando. Está meio ruim a minha ligação. Não, mas eu acho que deu para entender aqui, continuando a história, né? A gente falou muito de que é um momento de onda 3, de propósito, né? A gente fala de que comunicação é poder de ação, isso está tudo ali no paper também, porque eu acho que isso está tudo muito urgente, né? Essa coisa que urge, né? Então, as empresas voltando porque elas podem fazer de melhor
como é que elas podem contribuir efetivamente agora em construção de valor. E eu acho que também tem um ponto que a gente vem discutindo bastante, que é a história, né, de qual que é o lugar dessa marca para fazer isso, né? Ela não pode nunca parecer uma coisa oportunista, né, Ana? Então acho que tem que ter uma verdade ali no que ela está fazendo, que eu acho que é importante. Eu acho que a verdade, o branding nunca pôde ser oportunista, né? E agora, mais do que nunca, a gente... Eu não estou com o meu fone aqui. Estão pedindo para eu botar o fone, poderia botar. A gente não pode ser. E a gente tem que se manter também, nesse momento. A gente até fez o quadrante lá de como as pessoas se sentem, né? A vida parou lá fora, mas a gente não é para a gente parar, né? E a gente tem muito o que fazer nesse momento. Então, eu não sei como é que todos estão se sentindo aí nesse momento, até gostaria de ouvir. Se estão otimistas em relação ao design como solucionador de problema. Eu tô com algum barulho aqui que eu estou sentindo que está... Não sei por quê. Eu teria que usar o fone. Vamos ver se melhorou. A minha conexão aqui está ruim. Vamos ver se melhorou. Então, como é que as pessoas e as marcas estão se sentindo nesse momento? Acho que você pode falar um pouco de como é que... Uma coisa que eu acho que é interessante, eu já vi aqui uma pergunta que é a do André, que ele pergunta se a gente vê a possibilidade de um cenário de recessão econômica e aí a primeira onda do branding ser a mais predominante. Eu acho que o que vai acontecer é que, sim, a onda 1 ela é sempre importante, mas eu acho que as marcas que fizerem isso com uma lógica, né? Até a gente estava olhando uma coisa que a gente colocou também lá no paper, uma coisa de que as marcas vão ser julgadas muito porque elas estão fazendo agora, né? Então, o que ela faz agora tem muito a ver com propósito e eu acho que essa coisa continua. Então, não sei se necessariamente é ter uma lógica só de onda 1. Porque a lógica de onda 1 simplesmente é uma coisa que ficou lá no século passado, né? Há mais de 20 anos atrás. Então, acho que vai ser essa combinação. Estão perguntando um pouco o que é a questão das ondas. A gente entende que as ondas são as construções de valores, né? Então, marcas que estão somente nesse modelo de compra transacional, de fazer um push de produto, essa que a gente encontra que é a onda 1. Ela é super importante, você precisa ter um produto relevante, mas a gente precisa construir valor em cima de marcas relevantes na nossa vida e marcas que têm um impacto positivo na sociedade. Então, a onda 3, que a gente fala que é o momento de agora, é quando a gente, de fato, todos nós, como empresas, como cidadãos, temos que pensar o que a gente pode colaborar e ter um impacto positivo nesse momento. Tem uma reflexão interessante que o Brasil nunca passou por uma crise, né? O Brasil nunca passou por uma crise, não no sentido de crise já econômica sempre, mas por uma guerra. E a gente está numa guerra, e essa guerra vai nos deixar pontos muito grandes de aprendizado se a gente souber aprender. Então, eu acho que a gente está num momento de reflexão e de ação também muito interessante. Eu acho que é um momento de aprendizado, né? Sim, até tem uma fala interessante aqui da Vitória, e ela fala que acredita que o momento de crise é um momento de inovação também, que é de oportunidade, né? Isso foi uma coisa que a gente conversou logo no começo, que a gente começou a planejar muito esse cenário, né? Acho que a gente está aqui hoje conversando com vocês porque a gente foi vendo isso desde lá de trás, a gente planejou o que seriam as coisas importantes para a gente, né? Provavelmente, se a gente tivesse nada tivesse acontecido, talvez a gente não tivesse dispondo aqui desse tempo para fazer isso, mas uma coisa que a gente achou importante com relação ao nosso propósito. E sim, acho que uma crise é uma coisa que, por definição, ela muda muitas regras e muda as coisas estavam acontecendo de uma maneira e agora elas começam a gente começa a entender como é que ela vai acontecer de outra, embora acho que a gente ainda esteja nesse momento de neblina, e existem coisas que não vão acontecer mais, mas existem possibilidades de outras, né? A partir das necessidades das pessoas, a partir dos novos ecossistemas ou de
de questões novas que apareçam, existe a oportunidade, sim, de inovação e de construção de valor em cima disso. Então, cada organização tem que estar muito atenta ao seu talento e às coisas que estão acontecendo e vendo como é que pode... A gente tem usado a palavra muito pivotar, né? Porque a gente está pivotando tudo que está acontecendo, assim. Porque não é uma coisa, é uma mudança completa. Coisas ali ficam quando você pivota, mas às vezes você muda de direção, né? Então, acho que esse é um ponto interessante. Eu acho que tem duas coisas que interessantes. Primeiro, tem uma visão de empreendedorismo muito forte. E o empreendedorismo, o empreendedor sempre vê oportunidade na crise, né? Então, hoje, como eu posso ser relevante? E o designer tem como princípio solução de problema, né? O designer, como base filosófica, é uma profissão que vem solucionar problemas. Então, eu fiz um curso de Harvard durante 3 anos, né, como gestão, agora, acabei em 2015, e agora a gente está fazendo um classe sobre essa gestão de crise. Duas coisas interessantes apareceram. Uma é que essa crise é uma crise absolutamente inédita na história e a gente não tem controles de gestão. Então, a gente tem que fazer o passo a passo, todo dia, agir, né? E o segundo, que eles falaram que na minha época ninguém falava, é design, thinking e criatividade, que é um grupo de mais de 1.000 pessoas do mundo inteiro, todos CEO. E ouvir essas palavras de design, thinking e criatividade é muito interessante. Então, para nós, é uma oportunidade também de nos tornarmos cada vez mais relevantes dentro do nosso propósito, né? Que é construir framework de valor. E acho que caiu aí o telefone. Mas isso também, né? Então, falando aqui, tem 2 pessoas que falaram aqui de criatividade, né? Criatividade disruptiva, a Raquel falou isso. Aqui na frente também falaram do momento que é de criatividade, sim. E isso me chamou muita atenção, que quando a gente ficou limitado, né, em isolamento, começaram a aparecer coisas como do arco-íris que eu falei. Eu me lembro a primeira vez que eu estava vendo o programa do Jimmy Kimmel lá no YouTube, e a filha dele tinha reproduzido a marca dele escrita à mão, né? Eu falei, cara, como isso aqui é interessante do ponto de vista de design? Primeiro que a marca que a filha dele fez é muito bacana, assim, ele ainda viu que tinha 2 M's que se repetia no Kimmel e no Jimmy, e ficou tudo colorido, ficou bonito. E tem uma coisa que é muito mais afetuosa, a gente fala disso, né? Que quanto mais distante a gente está nesse isolamento, talvez as coisas em criação tenham que ser proporcionalmente mais afetuosas. Então, é muito interessante a gente, como criativo, designer que trabalha com marcas, pensar isso também, né? Mas uma coisa que a gente já vem evoluindo, né, Danilo, dentro da nossa visão de gestão de marca também, é que marca, cada dia mais, uma plataforma de criação, né? A gente evoluiu de um modelo que era a identidade fechada de marca para um modelo que tinha uma personalidade clara, e agora marca é uma plataforma de criação. E que nesse momento do coletivo, está tão bonito também a criatividade coletiva, como está trazendo coisas interessantes. Então, as marcas que tiverem abertas essa plataforma criativa, né, e surfarem isso, trazerem gente para o ecossistema, para o engajamento e para o propósito, é uma mega oportunidade de ser relevante, né? Sim. Até falaram sobre criação, esse ponto da plataforma, né? A gente fala também que tipo, as marcas como sistema fechados, elas ficaram lá atrás e hoje em dia ela é uma coisa coletiva, né? Ela é quase um landscape evolutivo, né? No sentido de você cria um sistema de uma marca e você tem que ir lá, como uma paisagem, você rega uma planta, você poda alguma coisa, você muda uma rua de lugar, mas você vai aprendendo e pivotando as coisas como elas vão acontecendo. Criatividade também apareceu aqui, alguém falou... no sentido de buscar oportunidades, aí sim, aí uma outra crença que é importante, que a criatividade acho que está em todo mundo, não necessariamente só nos designers, né, ou nos criativos, mas então eu acho que isso sim, de buscar oportunidade é muito... Tem uma coisa bonita, é que criatividade, ela é otimista, né? Então, assim, no momento de crise, a criatividade ser tão relevante, tão importante, ela traz um otimismo para a gente. Então, acho que tem 2 coisas que trazem otimismo e esquenta o nosso coração um pouco, a criatividade e o coletivo. Eu acho isso super relevante, eu acho que as relações do coletivo são cada dia mais importantes, a gente olhar o outro, entender o outro, criar essa empatia, eu acho um momento muito frutífero.
Perguntaram aqui sobre a questão do home office. Eu estou sentindo maior saudade das pessoas, assim, também de estar perto. Eu acho que é bom, é interessante. A gente pivotou uma operação, né? Nós temos mais de 100 pessoas na agência e na Laje. A gente pivotou 100% a operação, a gente está fazendo todos os sprints virtuais e está funcionando super bem. Eu acho que cria um nível agora de autonomia, de alinhamento e de agilidade que a gente está muito surpreendido também, como a gente está pivotando a cultura, de certa forma, né? Que a gente chama da cultura do AAA. E cada vez mais as pessoas vão ser mais autônomas, com mais alinhamento e com mais agilidade também, porque a gente tem que ser rápido nesse momento, né? A gente não pode esperar daqui a... Né? Então... os tempos dos projetos, né? Assim, o tempo dos projetos, eu não digo nem só dos projetos que a gente faz para os nossos clientes, mas as coisas que a gente se propõe a fazer, né? Assim, então, quando nesse modelo de home office também, né? Assim, é muito importante sempre, se a gente vai fazer uma reunião, tá muito atento a como é que é o aprendizado, como é que funciona melhor. Então, a gente tem feito isso depois que a gente termina uma reunião, qual que é o aprendizado daqui, o que não funcionou, o que a gente precisa para ser melhor. Então, esse tipo de coisa de... o que a gente chama de approve or improve, de melhorar, né? E tem que ser muito constante em todas as coisas. Esse cenário pede um pouco isso. A Adriana Campos está aqui, fala comigo. Estão me perguntando aqui sobre a questão de negócio, né? A gente está olhando negócio e imagem, construção de imagem. Eu vou ter que comprar um negócio novo aqui que não está muito... E eu acho que tem duas questões. Negócios agora é a gente jogar com planos de ação de curto prazo e jogar para perder o menos dinheiro possível. Todo mundo vai perder dinheiro, não é a hora, é o break-even, né? É acertar as contas, é combinar com todo mundo também o que cada um... Todo mundo está cortando a carne, todo mundo vai ter o seu grau de prejuízo nessa história. Mas, por outro lado, a imagem da empresa, a marca, o propósito, elas podem florescer agora. Então, não fiquem parados, façam a sua parte. Isso eu acho que é super importante. Olhe aonde você tem mais impacto e faça planos de ações de curto prazo. A gente está no momento de neblina, né? De 2 em 2 semanas a gente vai ver um pouco mais lá na frente. Mas é importante criar cenários e entender como é que os cenários evoluem. Sim, diante disso tem uma pergunta aqui do Conrado também, de se a gente tem exemplos de ações de onda 3 que chamaram a atenção nesse momento. E até a gente estava numa conversa há pouco tempo, né, assim, discutindo umas ideias para um cliente. E aí eu fiquei muito reflexivo em relação àquilo, porque, na verdade, tinham diversas ideias boas, mas quando a gente pensa assim, mas qual que é o lugar desse cliente? Qual que é o papel dele realmente, do negócio dele agora? Porque ele está junto dentro de um ecossistema que vai promover um show... talvez não tenha a ver com ele, entendeu? Então, qual que é a verdade dele? Então, eu acho que as ações dessas empresas que têm poder de ação e têm uma perspectiva própria do papel dela e como é que ela tem que fazer isso é muito interessante, né? A gente fala muito disso, né, Ana? Porque não adianta sair fazendo, né? O que a gente está vendo, por exemplo, fábricas, né? Ambev, a gente tem clientes Ambev, Burger King, tem um papel importante. Natura, né? E elas estão se transformando, pivotando, entendendo o que elas podem fazer. Então, a fábrica que fazia, né, cerveja passa a fazer álcool, a fábrica que fazia carro passa a fazer ventilador. Isso são coisas muito importantes e ações práticas que estão no caminho de cada um. As empresas de entretenimento estão fazendo, né? Estão dando cursos de graça, estão dando acesso de graça. Então, cada um está fazendo dentro do seu core o que pode, doando. E as pequenas empresas também podem fazer, né? Eu acho que não é uma questão de tamanho, gente. Eu acho que é uma questão de postura, sabe? Eu acho que o pequeno e o grande, eu posso começar a comprar do meu restaurante, eu posso começar a manter o meu ecossistema ao meu redor vivo. Então, e tem uma oportunidade que eu acho enorme também, das empresas entenderem o momento evolutivo do virtual e do digital, né? Então, a gente tem que abraçar o virtual e o digital de uma forma como um novo modelo de negócio. Então, alguém estava perguntando, tem empresas de eventos, por exemplo, gamification, né? Tem tantas empresas, games, que jogam
pelo mundo inteiro afora, games que não estão reais. Então, todo negócio tem uma oportunidade de negócio digital e virtual. Então, pensem sobre isso, porque vão ter soluções, vão aparecer soluções, né? Eu acho que não está aberto, não está fechado a possibilidades. Então, eu acho isso super importante. A Luísa aqui fala que a questão da empatia é interessante, porque no momento que a gente tá, né, em que a gente esse momento de conectado com o outro, tem um território do medo e da ameaça também, porque no final das contas, se a gente tiver que sair na rua e a gente cruza com uma pessoa, a gente fica com um certo medo, né, assim. Então é interessante que ao mesmo tempo tem uma inversão de uma aproximação, de uma empatia com as causas, mas a gente vai ter que lidar com isso, né, assim, com isso, com esse afastamento. A gente que é brasileiro, que gosta de abraçar, que gosta de pegar e etc. Sim, Isso é uma coisa que a gente vai ter que repensar, né? e estar mais próximo, estando longe também, né? Quantas pessoas a gente não ligou, não prestou atenção. Eu acho que tem o que a gente fez, né? O House of Corona lá, não sei se quem baixou o nosso paper, está no download, a marca faz, que tem todo o nosso framework dentro desse contexto agora de corona. E aí a gente fez esse House of Corona, que é o momento de ter empatia, ou o momento que você está muito angustiado, ou que você está frustrado, não consegue fazer nada, ou que você está otimista e se coloca aí para fazer, né? Então, obviamente, a gente tem muitas emoções que, ao longo do dia, a gente tem feito uma coisa super legal, né, Danilo? Toda a empresa, todos nós, todos os diretores executivos, por dia fazem um check-in emocional com o time. E está interessante, até sob o meu ponto de vista, eu estou conhecendo muito mais as pessoas, é engraçado isso, porque no dia a dia da operação, a gente nem para muito para ouvir o check-in emocional de cada um, e a gente está fazendo esse trabalho interno no time, de ter uma escuta emocional, porque é um momento muito, né, que está todo mundo se sentindo muito vulnerável, e eu estou acabando me sentindo muito mais próxima até do time. Está sendo muito mais está sendo interessante esse momento, né? Da gente se repensar como líder e atuar como líder também é um momento bacana. Super, super. Isso tem sido bastante interessante, né? Desse exercício também de tipo os tempos, a lógica do tempo mudou um pouco, né? Quando a gente que tem a agência, né? Lá o escritório, e a gente vai de carro para o cliente, aí volta, aí viaja, aí pega avião, etc. Tem uns tempos agora que são meio outros, mas ao mesmo tempo não tem ninguém presencialmente e você fala com ela mais, né, ao mesmo tempo tentando se conectar da melhor forma. Eu acho que esse é um exercício interessante. E, pessoalmente, eu acho que tem uma questão de dar valor ao tempo. O tempo está andando tão rápido, eu estou muito chocada com isso. Sim. Quando acaba o dia, acaba a semana, e, por exemplo, você entra numa reunião, a reunião tem que começar na hora. Antigamente, 15 minutos atrasado, a pessoa não é... Não, agora é um check-in, por 3 horas a reunião, 3 horas todo mundo entra. Eu estou fazendo reuniões de meia hora, você acaba o dia meio exausto, né, de tantas coisas que a gente tem que fazer, mas eu estou dando muito mais valor ao tempo. Sempre dei valor ao tempo, mas está interessante essa questão do tempo. A gente achou que ia ter mais tempo dentro, né, mas na verdade não. O tempo está passando muito rápido e é um timing de 3 meses que a gente vai ficar nisso, né? Sim. E é importante também, né, entender que tipo, não ter esse tempo como assim, meu Deus, a gente não está fazendo isso, a gente não pode sair, etc. Mas também talvez ter uma oportunidade aí de ser mais reflexivo, né? De voltar até para suas coisas mais pessoais, as suas crenças, os seus grandes talentos ou coisas que você se identifica, né? Me lembro que quando começou essa crise toda, né, a gente ficou tão ansioso com um monte de coisa para fazer e eu pensei logo, bem, eu não vou ser o primeiro a ver as coisas, e tipo saber de tudo ao mesmo tempo, isso não vai funcionar para mim, mas talvez a gente possa contribuir para organizar essas coisas para as pessoas. Então também inspirar. Então talvez buscar essa coisa do que pode fazer melhor, eu acho que é uma coisa bem interessante. Tem alguém perguntou aqui que tipo de soluções, a Raquel, quais soluções a gente está sugerindo para os nossos clientes nesse momento. Essas reflexões que a gente colocou no paper, até que eu acho que é interessante falar, foi o que a gente identificou em 3 semanas. E a gente não acha que isso é uma coisa que tá pronto, né? A gente continua vendo essas coisas e a gente vai, em breve, publicar outros insights, né? Dentro do tipo insights sobre essas questões. Eu acho que a primeira coisa que a gente fez, eu acho que foi
todo mundo achou que a gente brincou, né, do homestay, como se fosse parar. E os nossos clientes falam assim, não, agora eu não vou investir em branding, ou agora eu não vou investir em comunicação, não vou investir em marca. E a gente falou exatamente o contrário, né? No momento que o seu negócio vai passar por uma dificuldade muito grande, é o momento de você virar protagonista do seu protagonismo, né? Do seu propósito. Então, agir nesse momento, alinhado com o propósito propositivo, é muito importante, né? É muito importante. Não fique parado. Não é o dinheiro que vai fazer agora o investimento, mas é como você vai aparecer e como você vai se mostrar relevante. Eu acho isso uma coisa super importante das empresas e todos nós pensarmos que agir é importante se posicionar, né? Se fala que trabalha para o setor joalheiro, sinto que é muito complicado executar ações nesse momento. O que você acha, Ana? Eu acho que o design de serviço aí está aí para você pensar como a sua fábrica, a sua indústria, você pode ser relevante. A gente cria relevância em qualquer momento, sendo, né, mandar um coração para quem está no hospital, fazer uma doação, fazer uma joia para um médico, porque a gente compre joias que vão trazer um fundo social para médico, para o SUS. Tem sempre uma forma da gente ajudar. E joias tem uma coisa bonita, né? Que ele é um super símbolo de eternidade, né? É um super símbolo de afeto, né? É um afeto tangibilizado num metal, numa pedra. Então, talvez... Aí, de novo, né? O nosso raciocínio é bem esse de voltar para o que é a grande vocação do papel. Todo segmento tem um grande papel, né? Que esse papel pode ser super dilatado e voltado para um propósito maior, né? E, gente, está todo mundo no mesmo barco, né? Eu acho que a gente nunca se viu tanto. O inimigo é um só, é um vírus, botou todo mundo em casa, no mundo inteiro. O mundo inteiro está em casa, o mundo todo está reflexivo. Então, não pense que é você com o time, com o grupo. Então, a gente está criando alianças de confiança que eu acho que a gente nunca teve, né? Eu acho isso muito relevante. Eu acho que isso vai deixar uma mudança de atitude na cidadania brasileira, na visão do empreendedorismo brasileiro, na visão dos executivos brasileiros. Nunca se doou tanto dinheiro agora como se doou no Brasil, ever. Nunca se fez tanto trabalho de responsabilidade social. Então, é muito interessante. Eu acho que a gente vai sair bem diferente disso e eu estou sempre otimista com a mudança de valores, né? Porque eu acho que a gente só muda a cultura, gente, se a gente mudar cada um de nós e com os valores que a gente acredita. Então, estamos num momento rico. Esse momento é rico mesmo da gente, de vocês até perceberem essas mudanças todas, né? Serem muito sensíveis, né? Tipo, não é banal uma pessoa, né? Um prédio inteiro fazer ginástica junto numa varanda. Isso tem implicações, né? O que significa isso? Acho que é muito nosso papel aprofundar esses significados, né? Já doaram mais de 1 bilhão aqui, a Raquel estava falando aqui, que eu estou olhando também, já doaram mais de 1 bilhão, né, de dinheiro para o sistema social. Então, é muito rico esse momento, né? É muito interessante. E acionar o ecossistema. O ecossistema, a gente fala que é a onda 3, né? Tem 3 momentos que, para a marca, identificar o seu propósito, para o negócio é construção do ecossistema e para a comunicação é engajamento, né? Esses são os 3 pilares que a gente sempre trabalha na nossa visão de branding. Construção de valor construção de valor alinhando marca, negócio e comunicação. Branding, na nossa visão, não é só a estratégia de marca, é a estratégia de negócio, a estratégia de comunicação e a estratégia da personalidade da marca. Então, quando você alinha isso, você tem uma construção de valor muito interessante. E a gente já estava vindo, né, num momento da disrupção tecnológica, em que quase todos os segmentos das indústrias estavam sendo muito ameaçados. Os bancos pelas startups, o negócio de saúde pelas novas tecnologias, né? Agora é um outro momento, que não é a tecnologia, mas é um vírus que vai ser muito disruptivo para o nosso negócio. Então, nesse momento que a gente sempre pregou a visão do Darwin, né, da evolução, quem não muda morre, agora quem não faz morre, né? Porque a gente vai ter que fazer dentro de casa sempre.
E tem uma pergunta também do André, que dinheiro não é propósito. Ele falou ali, né? Dinheiro não é propósito, né? Até a gente, lucro, quando a gente coloca nas ondas, ele fica na onda um, né? E tem aquela fala que é até sua, né, Ana, que lucro para uma empresa é igual ar para uma pessoa, né? A gente precisa de ar para respirar, mas a gente não vive para respirar, né? Então, tem esse ponto que eu acho que é interessante. A Ju pergunta qual será o legado desse tempo de coronavírus para as marcas. Eu acho que vai ser encontrar o seu propósito e atuar na prática, sabe? A gente trabalha com muitas empresas que, às vezes, olha o propósito e vê ela um pouco distante de uma atuação prática. Atua com relevância na sociedade, com impacto social. E eu acho que, nesse momento, todo mundo está pensando como eu posso ser relevante na prática. Então, acho que vai ajudar as empresas a tangibilizarem no tático o propósito, que, às vezes, pode ser uma frase só de impacto, mas não é. Acho que acabou essa coisa do que fica o propósito lá na parede, né? Assim, acho que essa lógica toda aqui de onda 3, de que você tem um ecossistema para dar conta, né? Quem são seus parceiros? Como é que você engaja as pessoas? As pessoas estão muito atentas a isso, né? Volta lá a frase de quem a gente vai ser julgado muito por que fez agora. Então, eu acho que essas questões todas são muito importantes. Estão perguntando aqui da importância da beleza. Você que está trabalhando muito com a Natura, quer falar, Danilo? Eu acho que a beleza a gente está fazendo diversas discussões, né? Mas ela tem uma conexão direto com autoestima, né? O que vai acontecer com a gente quando todo mundo sair do isolamento, né? Ou como também esse tempo de reflexão que a gente tem é um momento de autocuidado, né? Talvez a gente tenha sido presenteado por um momento aí nosso em que a gente precisa ficar mais reflexivo, se cuidar mais, se olhar mais também nesse momento mais introspectivo, né? De ficar na casa, né? De quem puder, é claro, mas de ter esse tempo, né? A gente está muito alerta com relação a gente e com a nossa saúde. Falando. Mas isso, eu estou achando interessante. Eu acho que tem algumas características que vão ficar mais fortes, né? Primeiro, a autodisciplina. Então, por exemplo, eu sou bastante disciplinada, eu faço ginástica todo dia, eu tenho sido super disciplinada com isso, comer bem, fazer ginástica, meditar. Então, esse cuidado é importante, então a disciplina é importante e se conhecer, né, é importante. Então, também se usar esse tempo autorreflexivo, e a gente está vendo também nas nossas reuniões, até internas e com clientes, às vezes assim, pô, botou um batom, se arrumou, né? Começo ficar tá todo mundo em casa, mas não é por isso que também você está totalmente jogado num sofá, né? Você está também se cuidando. Então, eu acho que tem uma reflexão, não do outro, mas de si próprio, que é interessante, né? A gente não está se arrumando para sair na rua, a gente está se arrumando para a gente. Então, também dentro da visão antropológica, eu, como fiz antropologia, trago sempre isso, eu acho que tem uma reflexão importante. A nossa valorização nossa, da gente, não para o outro, mas para a gente. Tem uma pergunta aqui que é interessante, do Huber Clemente. O que vocês significaram na vida profissional ou pessoal de vocês? Acho que uma primeira coisa também que é até uma das coisas que a gente colocou no paper é que como o nosso escritório, as nossas coisas, a maneira com que a gente se viu despido disso de uma certa forma, né? A gente montou uma estrutura virtual. Eu acho que coube a gente voltar então também qual que é o nosso maior propósito aqui, né? O que é o intangível do que a gente faz, né? E eu acho que isso foi um grande norte. E o nosso propósito, né? Acho até que é interessante falar isso, né? Da Ana Couto, é desafiar as pessoas e instituições, né? E organizações a crescerem a partir dos seus propósitos. Então, a gente mesmo teve que voltar em relação a isso, né? Eu acho que a conexão com o espaço, para mim, pessoalmente, a conexão com o meu espaço mudou. Como que via coisas que não via, admiro coisas que não...
admirava, né? Assim, os objetos que a gente tem, as coisas que a gente tem, e também a coisa do tipo, você não está em contato com as pessoas, como é que você dá importância para esses afetos, né? Assim, que às vezes você tá todo dia ali. Eu acho que tem uma coisa também, a gente está ficando mais filosófico, mas aí estão perguntando aqui como é que as mães e as crianças lidam também nesse momento. Tem uma coisa na sociedade brasileira que a gente sempre terceirizou um pouco, né? Algumas pessoas com babá ou com creche. E quando você entra num grupo fechado da família, você também tem que reorganizar as responsabilidades, né? Então, vamos reorganizar quem limpa o quê, quem leva o lixo, quem lava a louça, porque não é a mãe que vai fazer tudo isso, né? Então, até isso eu acho que está sendo interessante, porque eu tenho vários amigos lá fora que têm 3 filhos pequenos, não tem empregada, não tem ajuda, não tem nada, e lidam bem com aquilo. No Brasil, a gente tem também essa suporte de fora, e de repente a gente está aqui dentro. E vamos renegociar com as nossas crianças, isso é bom para a civilização de todos, né? Cada um tem um papel, cada um tem uma accountabilidade dentro do espaço de casa, combina o jogo, respeita, né, tempo, brinquedo. Então, eu acho que isso também é um aprendizado, sabe? Eu acho que se a gente olhar isso com renegociar internamente também, pode ser muito rico para a criança, né? Porque eu morei anos nos Estados Unidos e assim, não tinha essa... Até no escritório, foi uma coisa que o Danilo sempre me viu reclamar, né? Gente, no meu escritório dos Estados Unidos, eu aspirava chão, limpava café, fazia o café. E aqui, mesmo no escritório, tem um monte de gente fazendo pela gente, né? Um faz o café, o outro limpa, e não tinha nada lá, né? E aqui, eu me lembro até com o time, com essa discussão, gente, por favor, lava sua xícara, ou não joga, né, guimba de cigarro na frente do escritório, porque é desrespeitoso. A gente vai ser mais civilizado nos respeitos e nas accountabilities de cada um de nós. Eu acredito que sim. Uma coisa que... Vocês mandaram algumas perguntas antes pra gente, né? E tem uma aqui que fala de como é que casar necessidade de faturamento imediato com estratégias de longo prazo nesse contexto, Ana? Olha, e tem a ver também com tem a Líricas, com a dica que tem para pequeno negócio, como não perder relevância no meio do boom de comunicação e ambiente digital. São 2 questões, né? Tem a questão do negócio e a questão dos pequenos negócios no mundo digital. Em termos de negócio, a gente tem um approach muito direto. A gente sempre faz metas, business plan, ano, tal. E a gente falou, não vai acontecer, né? Até no meu grupo global de Harvard, todo mundo falou que vai faturar pelo menos 40% a menos do que a meta. Então, a meta não vai acontecer, mas a gente tem que sobreviver. Então, a gente vai ter uma vala de negócio agora, mas a gente vai ter que fazer o plano B. E a gente está no plano B, cortando na carne, os sócios estão... e conversando com os nossos clientes como é que a gente se torna relevante para eles nesse momento. Então, é ouvir bastante, se manter relevante para a gente passar por esse buraco. É um momento de crise, mas a gente vai passar e vai ficar melhor, tenho certeza disso. Tem uma pergunta também que é sobre aplicar ações de branding em curto prazo, né? E a gente nunca acreditou, na verdade, que branding tem construção de valor, de médio e longo prazo, sim. Mas já há um tempo, de uns anos para cá, a gente tem trabalhado muito com... Se a gente descobrir alguma coisa numa fase de pesquisa, de diagnóstico, a gente já começa a buscar implementação disso, porque a gente entende que não precisa esperar até o final do projeto para a gente começar a virar as coisas todas. A gente vai virando sempre. Então, a gente sempre acreditou nisso. E agora, eu acho que o propósito ele é um grande motor para guiar as ações de agora, né? O que é relevante agora para fazer? Né? O que você pode, e também eu acho que não várias pessoas me perguntam quem está fazendo melhor, né? É a Ambev, é o Itaú, ou o fulano de... Não é quem faz melhor, é quem faz o quê, né? E assim, faça dentro do seu escopo, faça o que você pode. Até quando você compra no Rappi e dá a comida para a pessoa, já está sendo. Ou o cara que é músico, que está fazendo, já tá rolando.
Eu acho que está acabando aqui o nosso tempo, né, de 40 minutos. É verdade. Tem uma última pergunta que eu acho que é interessante para encerrar, que deixaram antes, que pergunta como é que foi o início da agência e quais foram os principais desafios, assim, que eu acho que pode ser interessante. Eu comecei a agência nos Estados Unidos e quando resolvi voltar para o Brasil, 2 clientes americanos quiseram estar continuando a trabalhar no Brasil comigo, que eu achei uma coisa muito inédita, isso tem 25 anos atrás. E aí voltei, eu estou vendo que a Kiki Gouveia está aí, a Kiki Gouveia é uma pessoa que foi importante para a gente. Aí a gente ganhou uma conta corporativa da Vale, e essa conta nos possibilitou, sempre com essa ideia de construir valor para o negócio, né? E aí, como é que a gente foi fazendo isso? Sócios importantes, gente junta, gente alinhada. Eu acho que isso é fundamental. Então, é time, visão de negócio e, obviamente, o clichê de sempre, muita persistência, porque persistência é tudo, né? Gente, super bacana, né? A gente chegou aqui no nosso tempo. Prazer aqui conversar com vocês, aqui conversar com a Ana, né? Assim, 21 anos trabalhando junto, então muito, muito bacana a gente estar aqui falando sobre isso. Isso, e a gente vai continuar postando coisas, a gente vai continuar, vai ter daqui a pouco também um outro paper, a gente está vendo qual que vai ser o assunto e a gente está aprendendo todo dia. Eu acho que essa questão de a gente manter essa antena ligada e voltar para o que a gente faz de melhor Uma coisa que e avançar, acho que é muito legal. Uma coisa que a gente lançou agora, exatamente nesse momento, que é o TIP, né? O TIP é a nossa transformação, inspiração e pessoas. Então, a gente está fazendo uma série de ações para inspirar. Então, tem essas lives, tem todos os documentos da TIP, que são a marca faz, com a Laje também está fazendo. Então, a gente está fazendo uma série de coisas que a gente compartilha, que a gente gosta aqui de ser essa plataforma aberta para inspirar todo mundo. Estamos juntos. Fiquem bem. Então é isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter mais live nossa e da Ana Couto da Laje. E aí a gente se vê aí. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigada.